Glória a Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu peço a todos que puderem, por gentileza, abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 25. Quem puder, coloque-se sobre os vossos pés. Enquanto os irmãos estão localizando, quero agradecer a Deus por esta riquíssima oportunidade. Quero agradecer a Deus pela vida do irmão Jonathan, Valesca e Marcela. Acertei? Estão aí na coordenação. Que Deus continue dando graça, força e também estratégias a fim de que vocês permaneçam triunfando. Está comigo essa noite, como foi apresentada a minha esposa. Faça assim, amor. Isso. Vamos lá. Mateus capítulo 25. Leremos a partir do verso de número 1. Escrito está: Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: Eis o noivo, sai-lhe ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. E diante aos que o vendem, e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Só que tem certeza da salvação se assenta glorificando a Deus. Meus irmãos, os versículos ora lidos refere-se a uma das parábolas proferidas por Jesus. O termo parábola, em grego, chama-se parabolê. E tal termo, segundo Strong, significa ato de colocar algo ao lado de outro ou comparar alguma coisa com outra. Não muito distante do grego, o termo hebraico para parábola chama-se mashal. Mashal significa representar, comparar, tornar semelhante ou até mesmo um enigma. À vista de tais conceitos, entende-se que parábola é uma forma de transmitir verdades, mensagens ou ensinos, fazendo uso de ilustrações. Neste sentido, podemos afirmar categoricamente que, quando Jesus ministrava por parábolas,
ele transmitia verdades ou ensinos celestiais, fazendo uso de figuras terrenas. Sob uma rápida visão panorâmica da parábola em questão, nós podemos perceber 4 verdades. Quantas verdades? Dá para melhorar. Quantas verdades? A primeira verdade refere-se ao reino do céu. Muito se ouve falar sobre o reino. Canta-se sobre o reino. Ministra-se sobre o reino. Mas o que é o reino do céu? O que o reino do céu oferece? Bem, segundo William Barclay, um grande teólogo escocês, considerado como um dos maiores exegetas do Novo Testamento, o reino do céu nada mais é do que uma sociedade onde a vontade de Deus é perfeitamente cumprida. O que Barclay está dizendo é que no reino do céu não há espaço para a vontade do homem. No reino do céu só há espaço para a vontade de Deus. E como eu faço para viver o reino do céu aqui na terra? Pergunta como? Se submetendo à vontade de Deus. Isso é fácil? Isso é fácil? Por que não é fácil? Porque em alguns momentos a vontade de Deus será um cálice que você não vai querer tomar. Jesus passou por isso. Em oração e ao mesmo tempo em agonia, ele disse: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Todavia, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Humanamente falando, sem ferir os princípios da hermenêutica, Jesus não queria tomar do cálice, porque ele sabia que era o cálice do juízo, cálice do sofrimento, cálice da dor. E mesmo sabendo disso, ele falou ao Pai: que não seja feita a minha vontade. Se é o que o Senhor quer, tudo bem, será. Não é o meu sonho, mas se é o seu, eu vou viver. E Jesus foi bem sucedido em tudo, porque ele se submeteu à vontade de Deus. Olhe para cá. Um grande escatólogo chamado Steve Lawson disse o seguinte: o segredo para o cristão desfrutar de portas abertas, tanto na direita como na esquerda, na retaguarda e na vanguarda, está tão somente em se submeter à vontade de Deus. Eu poderia ministrar essa noite, até o último minuto do culto, sobre a submissão à vontade de Deus. Poderia, muito bem. Sabe por quê? Porque existem crentes hoje, atribulados em nosso meio, perturbados, dormindo pouco, vivendo sem paz. Chega aqui na frente, pede oração, vai no grupo do WhatsApp, pede oração de novo, vai no Instagram, pede oração, e vive pedindo oração. Sabe? É um pede-pede que só o sangue do Cordeiro. Mas ele é um crente que ainda não aprendeu a se submeter à vontade de Deus. Olhe para cá. Sabe aquele momento que você chega para o pastor Jairo e diz: Pastor Jairo, ore por mim, pegue o santo óleo, unja a minha cabeça, unja a minha carteira, se puder, unja a minha conta bancária, está aqui o número da conta, me abençoe, faça alguma coisa. Mas eu preciso falar para vocês que distante da vontade de Deus não tem acordo. Não tem oração, não tem jejum, campanha. Distante da vontade de Deus não tem acordo. Quer triunfar, quer crescer, quer progredir, se submeta à vontade de Deus. Se Deus te chamou para pregar, não olhe para trás, nem queira cantar. Se submeta à vontade de Deus. Como disse Paulo, cada um ficai na vocação em que foste chamado. É simples.
Deus te chamou para pastorear. Pois bem, trilhe esse caminho. Não queira ser evangelista, tampouco itinerante. Caso contrário, você vai arrumar um problema muito grande. Porque se distanciar da vontade de Deus é problema. Olha para cá. Eu sei que nessas horas os irmãos ficam assim, rapaz, esse pregador também, né? Mas é porque eu preciso falar isso para vocês. Olha para mim, gente, desde pequeno, eu gostava de tocar bateria. Eu gostava de tocar o quê? Porque eu era uma criança apocalíptica, perturbada. Vocês estão por fora, eu não vou nem contar meu testemunho, porque dá vontade de chorar. Aí mãe achou uma forma de me deixar perto do baterista para eu ficar quieto. Era a única forma que ela encontrou de me deixar quieto. Porque eu corria por debaixo dos bancos, ninguém me pegava. Eu derrubava as professoras da escola bíblica dominical. Rapaz, vê se isso é coisa de criança abençoada. Isso é coisa de criança problemática, apocalíptica. E precisa de muita oração. E olha que mãe botava ali perto e de repente com 9 anos eu aprendi. Aí eu ingressei na música, claro, música cristã, tá? Nunca toquei secular, nunca gostei. Cheguei a me profissionalizar, toquei com o pessoal da Batista Lírio dos Vales. E aí toquei até os 19 anos. E por incrível que pareça, cada cidade que eu ia, cada estado que eu ia também, Deus tomava as irmãs do coque. Aquelas irmãs são perigosas. Quando eu estava tocando, as irmãs vinham marchando. Eita, que cada marcha os ossos, ó, estremeciam. Você sabe o que é. Estremecia, eu falei, eita, lá vem, agora deu ruim. As irmãs se aproximavam e diziam assim, ó, você pode até tocar, mas o que eu tenho contigo é pregando. Mudava de cidade, mudava de irmã, mas a mensagem e o coque era mesmo. Era. Se dependesse de mim, eu continuaria ali. Mas como a vontade de Deus é essa aqui, então eu me submeti. Aqui estou. Eu posso falar isso com vocês com propriedade. Não era o meu sonho. Eu tracei outra rota, outro caminho. Fiz os meus planos. Deus disse, o que eu tenho para você não tem nada a ver com isso aí. Então eu tive que abrir mão do meu sonho para viver o sonho de Deus. Pergunta aqui, você hoje tem condições de abrir mão do seu sonho para viver o sonho de Deus? Porque você já trilhou ali o caminho da faculdade sem perguntar ao Senhor, está lá estudando, tomando nota boa, sem perguntar ao Senhor, e está dando tudo certo, sem perguntar ao Senhor, está dando tudo certo, sem perguntar ao Senhor. Chega um momento que ele diz assim, pronto, agora que você já está aí, larga tudo. Eu posso falar porque eu vivi isso, não posso ser hipócrita. Então tem gente aqui perdendo tempo, porque está distante da vontade de Deus. Querendo a esquerda e Deus não, rapaz, é a direita. Tem irmãos aqui que Deus quer usar na visita. Uma visita, uma simples visita. O que é uma visita, né, rapaz? Uma visita, chega lá, canta um hino, compartilha uma rápida palavra, dá um abraço, faz uma oração, uma visita. Mas ela quer liderar departamento e Deus quer usá-la na visita. Em oração, tá? Para vocês não perderem tempo, faça assim, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça e quem o Senhor quer que eu seja? Pronto. Só pergunta essas duas coisinhas. Não se espante. E quando Deus responder, trate-me o favor de obedecer. Olhe para cá. Estou falando sobre o reino do céu, atrelado à submissão à vontade de Deus. Por mais que você não queira, por mais que você não goste, por mais que você não concorde, nunca se esqueça de que a vontade de Deus é boa. Você sabe o versículo. A vontade de Deus é boa e agradável. Simples assim. Irmão Adson, eu gaguejo. Toda vez que eu vou ministrar, dá um branco. Eu não sei o que, eu fico nervoso, não fico nervoso, não me desenvolvo. Quando eu vejo gente, piora a situação.
E Deus vive dizendo que vai me usar na palavra. Ele vai te usar mesmo. Vai te usar. Com todas as debilidades, deficiências que você tem, Ele vai te usar a si mesmo. Ele vai te capacitar. Porque Ele capacita todos aqueles a quem Ele chama. Aonde Ele te mandar ir, tu irás. O que Ele te mandar falar, falarás. E tem mais. Vão pelejar contra ti, mas não prevalecerão. Porque o Senhor teu Deus é contigo. Então se submeta à vontade de Deus. Faça o que Ele quer. Peça para Ele a direção e verás a mão de Deus agindo ao teu favor. Olhe para mim. Além do reino do céu, temos também a segunda verdade, que refere-se à volta iminente de Jesus, que é a segunda vinda, dividida em duas fases. O meu pastor, com certeza, deve ter se deparado com essas correntes teológicas. Há quem acredite que Jesus virá antes da grande tribulação. Há quem acredite que Jesus virá no meio da grande tribulação. E há quem acredite que Jesus virá depois da grande tribulação. Tá? Aí tem o quê? O pré, o meso e o pós. Ô, meu amado, muito obrigado pela água, viu? Enquanto eles discutem e debatem, olha para mim, e debatem, as almas perecem. Por mais que você estude escatologia, seja um exímio apocalipticista, você nunca saberá o dia da vinda de Jesus, porque Ele mesmo disse: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Eu vou perder meu tempo querendo saber se Jesus vem antes, vem durante, vem depois. Atos 1, verso 10 ao 7, se não me falha a memória, Jesus disse assim: não vos compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Não vos compete saber se Ele vem antes, se Ele vem durante, se Ele vem depois. O que é que compete? O que compete a nós é vigiai, pois, e orai. Eu preciso estar preparado. Se Ele vem antes, vem durante, depois, não cabe a mim não. Isso aí é a responsabilidade dele. Olha para cá. Então, a segunda vinda, dividida em duas fases. Alguém pode discordar, tudo bem, tá? Não temos problema quanto a isso. Esses acreditam que Jesus virá somente para a igreja fiel, a primeira fase, lá em 1 Tessalonicenses 4, a partir do verso 17. Aí na segunda fase, Jesus não virá para a igreja fiel, virá para salvar Israel juntamente com a igreja, Mateus 24, 30 e Apocalipse capítulo 19. Temos agora a terceira verdade, que refere-se ao tempo do preparo, porque Jesus não vem buscar os que estão se preparando. Jesus vem buscar os que estão preparados. E como entender o tempo do preparo na parábola das virgens? Perceba que Jesus disse assim, o reino do céu é semelhante a 10 virgens que saíram para encontrar-se com o noivo. O reino do céu é semelhante. É semelhante a quê? A experiência das virgens. Como entender isso? Vamos lá? O reino do céu oferece tanto salvação quanto julgamento. O que foi que eu disse? O reino do céu oferece... Não me estresse não, que eu não posso ficar nervoso em plena sexta-feira. O reino do céu oferece o quê? Salvação para os que se prepararam e julgamento para os que não se prepararam. Como entender isso? Simples. As prudentes levaram reservas, logo estavam preparadas e foram salvas de ficar do lado de fora da festa. As loucas não levaram reservas, por conta disso foram julgadas e ficaram do lado de fora da festa. É nesse sentido que o reino do céu será semelhante à experiência das virgens. Por quê? Porque o reino oferece tanto salvação quanto julgamento. Quarta e última verdade, Jesus encerrou falando sobre a vigilância. Vigiai, pois. Esse é um dos pilares e que a igreja tem desprezado. Estão orando muito, meditando muito, jejuando muito, congregando muito,
mas vigiando quase nada. E nem adianta orar por 5 horas se não vigia por 5 minutos. É vigilância no pensar, vigilância no falar, vigilância no agir, vigilância no vestir. Aleluia, glória a Deus. Precisamos vigiar. Uma vez que meditamos nessas 4 verdades, agora a gente começa a pregar. Vamos falar sobre as características de alguém que está a caminho para encontrar-se com o noivo. Eu acredito que todos aqui estão a caminho para encontrar-se com o noivo Jesus Cristo. Amém, irmãos? Primeira característica, a gente precisa comer, depois do culto eu vou comer alguma coisa. A fome está afetando a minha mente. Olha para cá. E olha que os irmãos ainda levaram o lanche para mim, rapaz. Mas eu estava preocupado com o horário, chegamos atrasados. Todas as virgens nada mais eram do que 10 damas de honra. Saiu para brilhantar a festa. Ajudavam a noiva. Isso mesmo no que diz respeito ao preparo. Estava ali também para iluminar o caminho, a fim de que o noivo encontrasse com a noiva e fosse para casa, para o banquete, para a festa. E as 10 virgens, as damas de honra, iriam servir tanto ao noivo como aos convidados. Então, as virgens carregavam dentro de si a identidade de servo. Isto significa dizer que quem está a caminho para encontrar-se com o noivo Jesus Cristo carrega dentro de si a identidade de servo. Posso falar? Eita, meu pastor, eu posso falar isso aqui, não posso? Olha lá, viu? Vejam bem, tem muita gente que canta aqui, que vai ouvir o toque da trombeta, tá? Quer porque quer participar da festa lá em cima, quer. Sabe aquela ansiedade? Mas não possui a identidade de servo. Servir a Jesus implica em servir ao próximo. Se você não serve ao próximo que vê, como é que vai servir a Jesus que você não vê? Olha que vai apertar. Eu preciso te servir. Você precisa me servir. Um servindo ao outro. E assim vamos crescendo na graça e no conhecimento. Hoje em nosso meio tem uma raça ruim, que não quer servir a ninguém. É um negócio de eu cheguei primeiro, eu tenho mais tempo do que você, eu fui consagrado a isso, eu fui consagrado àquilo, isso é coisa de quem está começando agora, eu tenho mais experiência, eu lidero melhor, é isso, é aquilo. Deixa de tanta palhaçada. Marcos 10, 45, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate a muitos. Se Jesus, que é Jesus, veio para servir, quem sou eu para empinar o meu nariz e não querer te servir? Eu preciso te servir, você precisa me servir. Eu não sou melhor do que você em nada, você não é melhor do que eu em nada. O melhor aqui, o perfeito que nunca errou, chama-se Jesus Cristo. Olhe para cá, o servo é diferente do bajulador. Eu vou repetir, porque segundo a psicologia, a repetição ajuda na memorização. O servo é diferente do bajulador. Por quê? Porque o bajulador só serve a quem tem cargo, só serve ao pastor, só serve a quem está na frente do departamento, tá? Mas o servo não, ele serve a quem está aqui em cima, serve a quem está embaixo, serve a quem tem cargo, serve a quem não tem. Ele não olha o tamanho, a cor da pele, a condição financeira. Ele só quer servir. Se for para servir na portaria, ele serve. Se for para servir lavando do banheiro, ele serve. Se for para servir pregando, ele serve. Se for para servir cantando, ele serve. Ela será mandarai.
Tomando na macio reduria, belemaio remende fácil. Olha para cá, para mim. Quando eu era diácono, e aí eu estava carregando umas cadeiras, meu pastor, no final do culto, e eu pedi ajuda a um presbítero. Falei, meu presbítero, me ajuda aqui, rapaz, carregar essas cadeiras. Ele olhou para mim e disse, não, isso é trabalho de orelha seca. Não dei risada que isso me abateu. Eu falei, rapaz, orelha seca. Ainda botei a mão na minha orelha. Orelha seca. Eu fui carregar minha cadeira sozinho. Olha só, orelha seca. Falei, então, significa dizer que quando é consagrado a presbítero, não serve mais, né? Não trabalha mais, né? Faz mais nada, fica sentado aqui só com a perninha cruzada, não faz mais nada. Não adora, não pega uma cadeira, não ajuda o pastor, não sei o quê. Às vezes precisa buscar um irmão ali, pega um copo com água. Aí é coisa do orelha seca. Não. Graças a Deus que aqui não tem isso, não. Acho bom você glorificar, porque Jesus está aqui, irmão, eu não levo nada para casa, nem posso. Na medida em que a gente sobe o degrau da consagração, a responsabilidade aumenta e o serviço também. Tá? E olhe que seremos cobrados naquele grande dia. Por tudo aquilo que fazemos e deixamos de fazer. Porque pecado por omissão não deixa de ser pecado, tá? Seremos também julgados por aquilo que tínhamos condições de fazer e não fizemos. Para mim, quem não serve ao próximo, no mínimo está doente. No mínimo está doente. Marcos 1, versos 30 e 31. Quem se lembra da sogra de Pedro? Quem se lembra? 10 irmãos. Está com a mente fraca, é? Pelo amor de Deus. Pense na mulher que gostava de servir. Era a sogra de Pedro. Ali amava. Quando alguém chegava na casa de Pedro, ela preparava os divãs, as almofadas, arrumava a mesa. A mesa tinha aproximadamente 30 a 40 centímetros de altura. Era uma mesa baixa, a mesa judaica. Deitava-se nessa mesa, apoiava o braço esquerdo na almofada e se servia com a mão direita. A sogra de Pedro corria para a cozinha, trazia os copos, pegava os gravetos, acendia o fogo a lenha, pegava as pedras redondas, colocava em cima dos gravetos, esperava as pedras esquentarem, pegava a semente do trigo, moía, prazer, farinha, deitava água, deitava azeite, fazia o bolinho, colocava em cima das pedras quentes, esperava o bolinho assar, pegava o odre com o vinho, servia o vinho nos copos, voltava para a cozinha, virava o bolinho, até porque o bolinho tinha que estar assado dos dois lados. Watson, como é que você sabe de tudo isso se não está escrito? Porque essa era a rotina de toda mulher judia. Um certo dia, a enfermidade arrancou a sogra de Pedro da mesa, do serviço, e jogou ela na cama. Mas a Bíblia também diz que um certo dia, Jesus foi na casa de Pedro. Teve alguém que ainda não entendeu. Olhe para cá. Eu não disse que Pôncio Pilatos foi na casa de Pedro. Eu não disse que Herodes Antipas foi na casa de Pedro. Eu não disse que Herodes Agripa foi na casa de Pedro. Eu não disse que os sumos sacerdotes Anás e Caifás foi na casa de Pedro. Eu não disse que um fariseu, eu não disse que um escriba, nem um saduceu foi na casa de Pedro. Eu disse que Jesus melhorou. Chegando Jesus na casa de Pedro, logo falaram a ele a respeito da sogra. Jesus foi até ela, pegou na mão, o texto diz em grego, eutis, imediatamente a febre a deixou e ela os servia. Está explicado? Enquanto estava doente, não conseguia servir. E por que tem crente hoje que não consegue servir em nosso meio? Porque está doente. Mas Jesus é misericordioso. E assim como ele pegou na mão da sogra de Pedro, pode pegar na sua mão também. O interessante da narrativa é que a enfermidade tirou a sogra de Pedro da mesa e jogou na cama. Mas Jesus veio de lá, tirou ela da cama e colocou de volta na mesa.
Se você acredita em profecia, deixe a mão direita levantada, porque essa noite eu vou pedir para Jesus pegar na sua mão. Você vai sair da cama do desânimo, da cama da enfermidade, da cama da depressão, da cama do complexo de inferioridade, e vai voltar a trabalhar na mesa. O diabo até achou que você ia permanecer parado ou parada, mas ele se enganou, porque quem pega na sua mão agora não é Pedro, quem pega não é André, quem pega não é João, quem pega não é Tiago, quem pega não é Tomé, quem pega não é Mateus, quem pega não é Felipe, quem pega não é Bartolomeu, quem pega não é o Tiago, filho de Alfeu, Judas Tadeu, Simão Zelote ou Judas Iscariotes. Quem pega na sua mão agora é o homem que morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Se prepara, porque você vai voltar ao trabalho. Se prepara, porque você vai voltar ao serviço. Eu não vim brincar de profetizar, eu estou falando que Jesus está mandando. Hoje a sua vida não será mais a mesma, porque vai voltar à mesa. Só que recebe isso, só que recebe isso, abre a boca para adorar. Jesus ainda toca em crente, Jesus ainda pega na mão de crente, Jesus ainda cura crente, Jesus ainda levanta crente, Jesus ainda fortalece crente, Jesus ainda muda estado de olha para o irmão que está do seu lado, de Jesus vai pegar na sua mão hoje. Fala para ele, fala. Eita Deus, olha para mim. Quem está a caminho para encontrar-se com o noivo carrega dentro de si a identidade de servo. Segundo, as virgens estavam unidas, caminhando em um só propósito, a saber, encontrar-se com o propósito. Alguns teólogos chegaram a discordar de mim. Eles falaram o seguinte: Watson, você não pode ministrar sobre união considerando a parábola das 10 virgens, porque as prudentes lá na frente negaram azeite para as loucas. Eu falei: ô moço, vai com calma, porque o ato do negar azeite é um princípio. E que princípio é esse? Posso falar? No mundo espiritual existem coisas que não se compartilham. Tá? A mensagem que proporciona a salvação, a gente até compartilha, mas a salvação, a mensagem que proporciona o novo nascimento, a gente até compartilha, mas o novo nascimento é algo gerado aqui dentro. Tem coisas do mundo espiritual que não se compartilham. Então eu posso sim falar sobre união. Todas elas saíram unidas, 5 de um lado, 5 do outro, cantando com a lamparina nas mãos. Isto significa dizer que todos aqueles que estão a caminho para encontrar-se com o noivo vivem em união. Pronto. Olha para cá. Olha para mim. Se tem um período que eu procuro a união na igreja, é no período das eleições. Eu já vi crente deixar de tomar Santa Ceia por causa das eleições. A igreja se dividiu de uma forma que fazia vergonha ir cultuar. Se eu fiquei triste, imagina Jesus. Olha para mim. Você não é obrigado a pensar como eu. Eu não sou obrigado a pensar como você. E aqui, não impera o que eu penso ou o que você pensa. Prevalece o que Deus pensa. Eu preciso te amar mediante as divergências de opiniões e pensamentos. Não é por causa disso, porque você pensa diferente de mim, não acredita no que eu acredito,
que eu vou ficar sem falar com você? Irmãos, precisamos amar uns aos outros para vivermos a verdadeira união. Se tem um versículo que ilustra bem a união, é 1 Coríntios 3,6. Olha o que Paulo disse. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus foi quem deu o crescimento. Mas pregador, onde é que está a união aí? Oxi, não viu não, foi? Deus só deu o crescimento porque houve união entre aquele que plantava e aquele que regava. Porque Deus não vai dar crescimento a uma obra dividida. Olha que paráfrase linda. Paráfrase, não é conjectura, paráfrase. Conjectura é uma opinião sem fundamento, algo que não se pode provar, segundo o dicionário Aurélio de Holanda, Buarque e Ferreira. Paráfrase não. Paráfrase é quando você interpreta o texto com suas palavras de modo a manter o pensamento original do texto. Parafrasear eu posso, conjecturar é perigoso. Quem conhece o verdadeiro significado da conjectura, não conjectura o texto sagrado. Olha para cá. Olha que paráfrase bonita. Olha para Paulo. Apolo não planta como eu planto. Eu não rego como Apolo rega. Mas eu não sou melhor do que Apolo porque sei plantar. E Apolo não é melhor do que eu porque sabe regar. Mas eu preciso de Apolo para regar. E Apolo precisa de mim para plantar. E que fique claro, mais importante na obra não é aquele que planta nem aquele que rega. Mais importante é aquele que dá o crescimento. Se houver união entre nós, Deus vai proporcionar um crescimento inexplicável. Se nos unirmos, vai dar ruim para Satanás. Se houver união, se a gente voltar a pedir perdão, se a gente voltar a se abraçar, se voltar a abacamassúria, se voltarmos a nos ajudar, em vez de criticar, abater, pegar pé para enterrar que está perto de morrer, se a gente voltar a pegar na mão e caminhar junto, Deus vai voltar a batizar com o Espírito Santo nessa igreja. Ele vai voltar a salvar nessa igreja. Ele vai voltar a curar, calando na serretúria. Se houver união em nosso meio, Deus voltará a trabalhar. Que glória! Meu Deus, as horas estão voando, Jesus. Olha para mim, olha para mim. Irmãos, eita, eu estou tentando sair da união aqui, mas está estreito. Eu posso estar de pé hoje, mas Paulo disse que aquele que cuida ou pensa estar em pé, vigie, para que não caia. Eu não sei da manhã. Hoje eu estou pregando aqui, de repente amanhã Deus pode estar usando esse exímio obreiro aqui para pregar para mim. Coração é terra que só Deus sonda. Eu ganho o que te menosprezando? Eu ganho o que te ferindo? Eu ganho o que te tratando mal? Eu ganho o que virando a cara na hora que você passa? Eu ganho o que te evitando e não dá a paz do seu? O que é que eu ganho? Nada. Eu só perco. Eu não vou adiante. Dizem por aí que Bíblia aberta dá inspiração ao pregador. Vou deixar eu vou embora. Olha para mim. Primeira característica, identidade de servo. Segundo, vive em união. Tem mais. Vou compartilhar essa aqui com vocês. Terceiro. Quem está a caminho para encontrar-se com o noivo é diferente. Olha para cá. Temos 10 virgens no texto. As 10 se parecem no que diz respeito à virgindade, às vestes e às lamparinas. Se parecem, mas não são iguais.
estavam juntas, as 10. Mas nem todas estavam cheias e nem todas eram transformadas. É aí que entra o tema. As 10 juntas, mas só 5 tinham reservas. Só 5 eram prudentes. E eu me perguntei, qual é a diferença? É só reserva? Olha para cá, meu Deus. A prudente é tão diferente que tem algo a mais. A louca, a nécia, é aquela que até começa bem. Começa com a lamparina pegando fogo, vai caminhando para o culto. O negócio da louca é que ela não consegue chegar no final. Ela é aquela que para no meio do caminho. Quem é a louca? É alguém que possui uma deficiência no que diz respeito ao seu compromisso com Jesus. A chama só acende no congresso, só brilha no congresso, só dá glória no dia da ceia, mas lá fora a chama não acende, não tem brilho nenhum. Mas hoje Deus está te dando a oportunidade de mudar isso. Não queira fazer parte das loucas, queira fazer parte das prudentes, daquelas que além das lamparinas tem reserva, tem reserva, tem reserva, tem reserva, tem reserva, tem reserva. Brilha aqui dentro, brilha lá fora, tem fogo aqui dentro, tem fogo lá fora. Não tem vergonha da bandeira que carrega, dá glória onde estiver, canta onde estiver, fala em língua onde estiver. Quando o mundo está em guerra, ela não fica preocupada, porque ela sabe que a profecia está se cumprindo. Eu estou arrepiado da cabeça aos pés. Eu sinto o papai trabalhando. É camarra, é sabra, mandará. Deus não é voltúria. Deus não te chamou para começar e parar no meio da caminhada. Deus te chamou para começar e ir até o final. Como ele disse a Daniel, tu, porém, vai até o fim. Irmão, você acha que vai conseguir encher a sua reserva com esses 5 minutinhos de oração por dia? Você acha mesmo que vai conseguir caminhar com 5 minutinhos de oração por dia? Pegando na Bíblia como se fosse uma revista, lendo com pressa, porque tem outros afazeres, ainda achando que quem ora muito perde tempo. Você ainda não compreendeu o que é nascer de novo? Porque quem ora muito ama a Deus. Eu vou repetir isso aqui. Quem ora muito ama a Deus, porque você conversa muito com quem você ama. Eu vou repetir, você conversa muito com quem você ama. Se você ora pouco, é porque você ainda não ama a Deus. Você não ora muito por falta de tempo, você não ora muito é por falta de sentimento. É diferente, mas se houver arrependimento no coração, o Espírito Santo vai te ajudar a mudar isso. Foi Jesus quem disse à igreja em Éfeso, Apocalipse capítulo 2: tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Volta, lembra-te, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Era uma igreja habilidosa, era uma igreja talentosa, uma igreja que tinha uma teologia tão forte que desmascarava os falsos, mas era uma igreja que se dedicou muito ao serviço e abriu mão do relacionamento, abriu mão do amor. E Jesus diz
disse: olha, arrependa-te, porque abandonar o amor também é pecado. Se não fosse pecado, Jesus não mandava se arrepender. Nem precisa conhecer grego e hebraico para interpretar isso. Hoje o Espírito Santo está te convocando a encher a reserva, a encher a reserva, a encher a reserva, a encher a reserva, a encher a reserva. É cambamba, sepra, maia, a orar um pouco mais, se humilhar um pouco mais, adorar um pouco mais, deixar o celular no canto, sair da frente da TV, botar o rosto, camar a ceia, botar o rosto em terra, voltar a clamar, voltar a falar com o Pai, porque o mundo está piorando e não vai melhorar. Jesus disse: o mundo jaz o maligno, o que está no maligno não melhora, o que está no maligno piora. Já que o mundo está piorando, quem tem que melhorar somos nós. Quem tem que melhorar. Eu vou fazer isso aqui porque Deus está mandando. A gente vai clamar agora. A gente vai clamar. Irmão, eu não sei do dia de amanhã. Eu posso dormir hoje e não acordar amanhã, mas eu tenho certeza da minha salvação. Oh, glória. Eu não sei se eu vou pregar amanhã, não sei. Para mim, o último dia que eu estou pregando é hoje, porque amanhã pertence a Deus. Eu vou orar por vocês aqui. Tem gente aqui, irmão, numa sala cirúrgica, respirando por aparelhos. Outros já morreram. Outros, a reserva não está seca, não, está com teia de aranha. Já faz tempo que não sabe que é uma oração verdadeira. Vamos orar, vamos orar, vamos orar. Se coloca sobre os pés. Pega na mão do irmão que está do seu lado. Vamos clamar pela sua saúde espiritual. Eu peço ajuda aos pastores, aos obreiros. Estendam as mãos em direção à igreja. Eu vou puxar o clamor. E só quem quer encher a reserva, só quem quer viver um novo tempo vai dar continuidade ao clamor. Santo Deus e Pai, Ele é mãe, Ele é vassoura, mãe. Tu revas, me ando pra mãe. Tu levando com pai, o remai. Aonde tiver um crente respirando por aparelho, Jesus, tu prossiga. Toca nele agora. Esse crente que não fala mais em língua já tem tempo. Toda paralisia espiritual, eu que venderei, mandar para supia cantar. Ando camando, nasce, eu remiodo, facia. Arranca a frieza e canta, camanha. Essa vontade de chegar no culto já olhando para o relógio, porque bebedora, me dê fácil. Cai, mandarás, e eu remédio. Vai curando os joelhos enfraquecidos. Canacia. Urababás, eu toquema, assim eu redunha. Vai derrubando as muralhas que Satanás ergueu. Vai lá, Jesus, não deixa esse crente. Não deixa. Não deixa ele morrer, não, Jesus. Ajuda ele a encher essa reserva. O cantaramaia. O premando com raça. Peça perdão a ele por ter passado mais tempo com o celular na mão do que com o joelho no chão. Que dorimica baia sobre o rebafa, Senhor, remineto mais. Vibriamando para ser meu mãe. Deus está começando a derramar da santa água sobre os sedentos aí, beleza? Chamada fácil. Chamando para camada na massura, me cale, me dói, me quer, me pra seque, tem laço de morte sendo quebrado aqui. Camando com vacina. Satanás preparou um vento para desviar a muitos ainda esse mês. Mas o homem das mãos furadas se levantou do trono hoje. Ele diz: não haverá desvio. Eu estou derramando dons sobre a minha igreja. Eu estou derramando vida sobre a minha igreja. Quem não orava vai voltar a orar.
Quem não clamava vai voltar a clamar. Quem não voltar, vai voltar a mão do arado de novo. Olha o Eca, olha o general de guerra pelejando em nosso meio. Eu ouço o barulho de corrente sendo quebrada aí. Espírito que atua no suicídio, parte retirada agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus vai começar a tomar vaza embaixo. Comanda capapaceia. Urapanara maturimi candapa. Jovem, não aceite permanecer da mesma maneira. Bem, eu fosse eu que minha cara. Eu estou sentindo Satanás querendo travar a igreja, mas ele vai partir em retirada, porque maior é o Jesus dessa igreja. Chamada camaçaia. Eita Deus. Epamaca ceia. Volta a clamar, jovem. Querer beberei a sua. Volta a clamar, varão. Não aceite essa frieza. Não aceite essa mesmice. Enche essa reserva. Enche a reserva. Enche a reserva. Enche a reserva. Enche a reserva. Papai já abriu uma cachoeira de azeite no meio da igreja. Se tem pentecostal na casa, reache. Não vai morrer não. Não vai parar não. Vai marchar. 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 Eita. Tem demônio saindo do quarto de jovem agora. Camandova sépia. Eita Jesus, tem uma guerra acontecendo aqui. Branduri nasce Hindu. Chamanda pra sépia, mantocovia. Do pra macé, pra manda camar. Levantova sei. Cadê os coordenadores? Cadê? Pega na mão do pastor aí. EDB fosse. Cadê a Marcela? Da braceia, os quatro, pega aqui juntinhos. Ebácia, Valesca, na bacama, supra, mandará. Deprefosse, que me ando pra ceia. Pode pegar na mão, pega na mão. Bacama, sebra, facinho, rebato. Vocês vão caminhar em volta dessa juventude, viu? Porque Satanás preparou com muito grande. Foi um trabalho muito grande. Para esvaziar, nem piantura, mas Jesus está dizendo: enquanto vocês caminham em volta deles, eu reverto, eu mudo, eu restauro, eu levanto. Pode ir na barra, cancebe a mão. Pode ir, rebota pra ser. Pode ir, pastor, vai com eles, vai com eles. Vai ter jovem que não falava em línguas há muito tempo voltando a falar. O camada cega. Satanás, você até preparou o projeto, mas o homem das mãos furadas está desfazendo do projeto agora. Está desfazendo do encanta pra caramba. Não vai pra prostituição não. Não vai pra criminalidade não. Não vai pras drogas não, Satanás. Vai profetizar. Vai pregar. Vai marchar. Vai evangelizar. Não vai morrer. Recebe vida, jovem. Recebe vida, jovem. Receba vida. Você não é comum. Você não é mundano. Você carrega a presença. É diferente, é diferente, é diferente, é diferente. É diferente.
Espírito Santo ainda está trabalhando aí embaixo. Hibridura, sopra, bandorai. Continue buscando o pedido da reserva. Continue buscando. Não se preocupe com a maquiagem, não. Se preocupe com a sua alma agora. Se preocupe em encher a sua reserva. Crente com a reserva cheia aguenta vento, aguenta pancada, começa e termina, passa pela tempestade, mas está de pé, não desvia, fica até sem dinheiro, fica sem emprego, mas não fica sem a presença, não perde a comunhão. Continua abençoando a tua igreja, Pai.